Como você já deve ter visto em algum lugar desta tela, já Uhum. comecei com a referência, né? Sim. E foi através dela que eu te conheci, da É, Rita Von Hunt. da hora. Obrigada a ti por estar aqui com a gente hoje, para esse nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Obrigado, eu. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pra você, pra todo mundo que faz esse podcast aqui acontecer. Parabéns pelo trabalho e obrigado por me chamar aqui pra poder falar um pouco desse lado da minha vida, né, que não é tão falado por mim, né, como que eu segui determinados caminhos, fiz determinadas escolhas e o que eu pretendia antes. Acho que vai ser uma conversa muito legal, tô feliz por estar aqui. Primeiro podcast que eu gravo também fora de São Paulo, né? Então, também tô feliz Que por conta bom. disso. E quem eu sou, né? Basicamente. Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Torres, eu sou mais conhecido como Chavoso da USP, como talvez seja o nome que esteja aqui, né? No episódio. Com Chavoso certeza. da USP, né? Que é o nome que eu sou conhecido na internet, principalmente, mas não só. Eu tenho 24 anos. Eu nasci e cresci na cidade de São Paulo, mas eu sou de uma família de imigrantes nordestinos, né? Minha mãe é do interior de Pernambuco, meu pai é do interior do Piauí. Meus avós paternos são, minha avó tá viva, meu pai, meu avô paterno não tá mais, mas eram baianos, do interior aqui da Bahia. Então, as minhas raízes são nordestinas. Eu gosto muito de começar falando disso, porque de onde a gente veio, né, diz muito sobre onde a gente está, para onde a gente vai. Quem não busca suas raízes, suas origens, vive uma vida perdida, né? E sem muito rumo. Então eu nasci numa família, como eu disse, de migrantes, de retirantes nordestinos, né? São pessoas que saíram da onde eles viviam por conta das condições socioeconômicas, né? Buscando melhores oportunidades de trabalho. Foram para a cidade de São Paulo ali em busca dessas promessas de ascensão e tudo mais. Mas a realidade é que quando essas pessoas saem dessas regiões para ir para lá, pobres, elas vão morar na favela, elas vão morar na periferia, né? Eu tava conversando com algum amigo meu esses dias, né? São Paulo pode ser um grande lugar de oportunidades para quem já tá na classe média, por exemplo. A pessoa que ela vai para lá pobre, ela vai morar na favela e vai ficar a vida inteira, geralmente, trabalhando em empregos mais precários e mal remunerados, que é o caso dos meus pais. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda, feirante uma parte da vida, faxineira em escola. Meu pai, segurança, a maior parte da vida dele. Enfim, então eu nasço nessa família no ano 2000. Eu cresço na Brasilândia, né, que é um bairro periférico da Zona Norte de São Paulo, como a gente diz, extremo norte, porque está muito na periferia da Zona Norte. Estudei em escola pública estadual minha vida inteira. Comecei a trampar desde cedo, trampava na feira com os meus pais, com a minha mãe principalmente. E com 17 anos eu entrei na USP, a Universidade de São Paulo. A gente vai ter mais oportunidades aqui, né, para falar sobre esses processos que eu tô falando meio que por cima aqui. Mas eu entro na USP para fazer Ciências Sociais em 2018 e me formo agora no ano passado, 2024, na metade do ano, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais. E nesse meio tempo que eu entrei na USP, né, no ano de 2019, eu fiz um post no Facebook que viralizou muito, né, e aí me projetou, muita gente começou a me seguir a partir disso, as pessoas ali me apelidaram de Chavoso da USP, e eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais, né, falando sobre diversos assuntos, sobre a própria universidade, mas sobre política também, assuntos sociais e, enfim, e culturais, né, relativos à periferia principalmente, rap, funk. E palestras, né, começo a fazer palestras também nas escolas, nos serviços de medida socioeducativa, cursinhos populares, universidades, mas um pouco menos, não gosto tanto de palestrar em universidade, né, mas vou também. E agora, formado, eu quero dar aulas na Fundação Casa, né, que é o Serviço de Medida Socioeducativa de São Paulo. Então, basicamente, esse sou eu e o que eu faço. Que massa. Agora eu quero que Tiago volte no tempo. Como é que era chamado pequenininho? Não tinha um apelido. Era só Tico. Ti, né? Ti. Ti acho que é o pessoal... Eu vi uns memes na internet falando, né, que o pessoal em São Paulo tem essa mania de abreviar o nome, né? Eu achava que era uma coisa geral, mas não, parece que não é, né? Então, Ti, Pri, Ma... Então, era mais comum me chamarem de Ti, principalmente minha família. O meu pai me chamava de Pernambuquinho. Ah, é? Eu pareço mais com a minha mãe, né, que é pernambucana, então meu pai me chamava de Pernambuquinho. O que é que Pernambuquinho queria ser quando crescesse? Olha, quando eu era molequinho assim, eu seguia meio que senso comum da quebrada de São Paulo na época, né? Não sei se só de São Paulo, né? Acho que não. Que era ser jogador de futebol. Então, como eu Mas disse, jogava direitinho.
Mais ou menos. Qual era a posição que jogava? Que eu já tiro, já se jogar à direita, não. Não, era zagueiro. Zagueiro. Era assim, né? Geralmente a galera que não sabe muito jogar fica lá na zaga que fala. Mas eu queria ser porque, né? Vamos lá, anos 2000. Não tinha internet, assim, popularizada ainda, né? Entre nós, assim, população periférica e pobre. Então, quando a gente procurava meios, assim, de mudar de vida, de ascender socialmente, principalmente que viesse de uma realidade próxima à nossa, o que a gente encontrava? Né? Eram jogadores de futebol. Dentro das próprias quebradas assim, tinha, né, o pessoal do crime, do tráfico, né? Mas para quem não queria seguir por esse caminho errado, né? Queria seguir um caminho certo de trabalho, se inspirava nos jogadores de futebol. A gente olhava para eles, os moleques, né? E falava, caralho, quero ser igual a ele, né? Quero tentar também. E a periferia, de modo geral, gosta muito de futebol, né? Então eu cresci jogando futebol. E esse era o meu sonho, esse era o meu objetivo na minha infância, quando eu era mais novo e não tinha tanta noção das coisas. Meio que seguia, como eu disse, o senso comum. Depois que eu fui crescendo, né, e estudando e conhecendo outras coisas e descobrindo novos gostos, aí eu fui mudando essa minha vontade de ser jogador de futebol. E aí eu deixei ela pra trás. Que momento foi que... Não, eu vou fazer USP. Então, foi... Não é assim, não é fácil assim, né? Não, então, na real, isso é um outro processo que vem bem depois, né? Eu nunca planejei estudar na USP, pra falar a verdade. Mas entre eu decidir que eu queria cursar Ciências Sociais e o momento em que eu deixei de querer ser jogador de futebol, tem uns anos aí no meio em que eu tive outros sonhos, assim, outros objetivos completamente aleatórios. Quais eram? A gente quer saber tudo aqui. Então, ainda na infância, eu gostava muito de desenhar. Muito, muito, assim. Esse é um lado meu que eu também não exponho muito. Eu sei desenhar, modéstia à parte, muito bem. Ai, que massa, Eu sei desenhar bastante. E você virar tatuador? Não, tatuador não. Isso é uma coisa que todo mundo, assim, que não me conhece pergunta. Ah, você é tatuador? Só porque eu tenho muita tatuagem, o pessoal acha que quem tem muita tatuagem gosta de tatuar os outros também, né? Mas não, nunca tive esse objetivo. Eu queria ser cartunista. Queria ser desenhista. Como eu disse, eu gostava muito de desenhar e, assim, praticamente nasci sabendo. Nunca fiz curso, aula de desenho. Simplesmente, desde muito novo, eu desenhava muito bem, né? Eu lembro que na primeira e segunda série do ensino fundamental, as professoras, na verdade, elas já pediam pra eu fazer desenhos na lousa, assim. Tipo, era uma aula... Ah, eu preciso de um desenho de uma árvore, de um peixe, sei lá, de um ecossistema. E pedia pra eu ir lá desenhar. E eu, assim, com meus 7, 8 anos, eu já tinha esse dom, né? E eu gostava muito dos gibis da Turma da Mônica. Muito, muito, muito. Eu fui meio que aprendendo a ler através deles, né? Fui pegando gosto pela leitura, né? Hoje, quando eu falo para os alunos, para as pessoas, assim, né? Como ir bem numa prova, numa redação, como escrever bem. Eu sempre digo, né? O primeiro passo para você escrever bem é você ler muito. Quanto mais você lê, né? Melhor você escreve. E eu comecei a ler muito novo, né? Com essa idade. Acho que até antes do 7, porque eu entrei já na escola já sabendo ler e escrever. E os gibis da Turma da Mônica foram fundamentais, assim, pra mim, pra eu pegar esse gosto pela leitura e pelo desenho também. Então, eu inventava histórias da Turma da Mônica, eu criava gibis da Turma da Mônica, inventava personagens, né? Não só da Turma da Mônica, mas também de Pokémon, né? Era um desenho que eu amava, Pokémon, Scooby-Doo. Então eu tinha toda essa criatividade quando eu era moleque, assim, de criar gibis, histórias, personagens, até assim, universos, né? Então eu inspirado no Pokémon, eu criei um outro universo ali que chamava Powermon. E você era muito nerd. É um plágio na cara dura, né? Mas eu era uma criança. Você era muito nerd, Eu era. Não, você era aquele menininho assim, diferentinho, assim, né? Eu era, mas sabe por quê? Eu acho, né? Eu acho que tem um pouco de mim, né? Claro. Mas eu acho que tem muito da minha mãe ser super protetora. Então, como eu falei, né? O meu pai, ele foi segurança boa parte da vida dele. Segurança, vigia, guarda noturno. E ele trabalhava muito à noite, principalmente, né? Então, de dia ele dormia, ou tava trabalhando mesmo, né? Enfim. E minha mãe trabalhava na feira e eu ia junto com ela. Então, eu passava muito tempo com a minha mãe, assim. Ou eu tava junto com ela na feira, ou eu tava na escola, ou eu tava em casa, junto com ela. E ela não deixava eu sair pra rua, tá ligado? Que massa, tá adorando sua mãe já, né? Eu não gosto muito disso, eu gostaria de poder sair pra rua, Funcionou. Mas assim, teve um lado bom, claro, né? Teve uns lados assim que a gente pode considerar ruins. Eu tenho 2 meninos. Oi? Eu tenho 2 meninos, então, por isso que eu tô imaginando. Também, eu e meu irmão. E aí ela é uma mãe super protetora, até hoje ela é, né?
Tô aqui Deve em ficar Salvador, doidinha, ela né? tá o tempo inteiro mandando mensagem. Onde você tá? Se eu demorar algumas horas pra responder, tá tudo bem, quer que aconteça alguma coisa? Ela é muito preocupada, né? Mas isso é totalmente compreensível, né? Sim, Você imagina que é uma sim. mãe criar filhos na Sei periferia, na bem. favela. Então, é muito louco pensar em tudo isso, né? Tipo, nossos pais, eu digo nossos pais, assim, nós jovens da periferia de São Paulo, nossos pais, quase todos eles, né, meus amigos, são pessoas que vieram dos interiores do Nordeste, dos estados do Nordeste, pra São Paulo, chegam lá em meio a um ambiente urbano extremamente violento, né? Como eu disse, morando em favelas, geralmente, uma violência policial brutal. Eles pegaram uma época, né? Parte deles pegaram ainda a ditadura militar. Então eles pegam a ditadura militar, pega os anos 80 e 90 com grupos de extermínio nas favelas. Enfim, então é compreensível que eles tenham esse medo de que vejam a gente crescendo na rua, né? Então eu fui criado assim, com a minha mãe e meu pai, super protetores, a minha mãe mais, né? Porque eu passava mais tempo com ela, e por ser mulher também, por ser mãe. O meu pai, ele tipo, pode sair, mas sempre leve o RG, né? Desde muito novo, ouvindo isso, você tem que levar o RG pra você não morrer como indigente. Então eu cresci ouvindo isso do meu pai. E da minha mãe, ela me segurava muito em casa. E a educação, né, que ela teve, a educação que ela acabou aprendendo e passando pra mim, foi aquela baseada em agressão, sabe? Eu não tô falando aqui pra julgar, expor minha mãe, porque isso não é exceção dela, né? Não é exclusividade Sim. dela. Isso, infelizmente, é a Outros regra. tempos. Esse tipo de criação, ele é o padrão, infelizmente, entre famílias assim mais pobres, né? Que é bater pra, entre aspas, educar, né? Então a criança grita, a criança faz alguma coisa que não gosta, é chinelada, é cintada. E sempre que minha mãe me batia, ela falava assim, eu tô te batendo em casa pra você não apanhar da polícia na rua. Então ela acreditava que se eu crescesse na rua, jogado, assim, não tá errado, né? Se eu crescesse jogado na rua, eu poderia me envolver com coisas erradas, me envolver com a criminalidade, e, consequentemente, eu poderia ser morto pela polícia, poderia ser preso, apanhar da polícia. E aí ela achava que se ela me segurasse dentro de casa, isso não iria acontecer. E, de fato, não aconteceu. E, por um lado, como eu disse, foi bom, porque, né, tô dentro de casa, o que eu vou fazer? Ou eu tava assistindo televisão, e eu assistia esses desenhos, alguns que eu citei aqui, ou eu tava, eu próprio criando minhas histórias, né? Ou eu próprio tava lendo os gibis da Turma da Mônica, depois historinhas, assim, livrinhos, contos, essas coisas, né? Então isso tudo foi muito bom e muito importante, assim, pra minha formação e pra que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje, né? Uma pessoa considerada inteligente, estudiosa, que entrou na melhor universidade da América Latina. Então, tudo isso que eu passei na minha infância foi muito importante pra mim. E aí, como eu disse, né? Eu queria, além de ser jogador de futebol, eu queria ser cartunista, queria trabalhar com Maurício de Souza, queria fazer gibis. Só que isso foi ficando um pouco pra trás também, conforme eu fui amadurecendo e outras demandas, outras vontades foram surgindo na minha vida, né? Outros gostos. E aí, quando eu tinha uns 11 anos, 12 anos, eu fui pra outra escola. E nessa escola tinha um moleque que ele era muito nerd na minha sala. Tipo, se você achou que eu parecia nerd, esse moleque era assim umas 10 vezes mais, tá ligado? Tinha a minha idade, 11, 12 anos, e ele era muito inteligente, tinha um conhecimento sobre tanta coisa. Mas o que ele mais tinha conhecimento era sobre astronomia e paleontologia, que na época eu nem sabia o que era, né? Era Então eu vou Sérgio explicar. Sacani, não. Oi? Era Sérgio Sacani, não. Não. Eu vou explicar pra quem não sabe, né, o que são essas ciências. Sim. A astronomia basicamente é a ciência que estuda o universo, os astros, os planetas, estrelas, etc. E o que não é astronomia, é importante diferenciar. Sim, Não é astrologia, né? Astrologia, enfim, não. Aí é outro debate, né? Não vou entrar nesse debate aqui, porque eu particularmente não acredito em astrologia. Mas eu não quero também ficar dizendo, porque não existe, que não sei o quê. Cada um acredita no que quiser. Agora, a paleontologia é a ciência que estuda os animais pré-históricos, né? Então, fósseis dos dinossauros ou de outros animais pré-históricos, mamutes, né? E eu comecei a me interessar muito por isso, assim, conversando com ele, né? Em conversas informais, assim, eu fui me interessando. Comecei a estudar por conta própria, pesquisar. Fui numa biblioteca lá com a minha mãe, pedi pra ela fazer uma carteirinha no meu nome ou no nome dela. E aí eu ia lá sozinho, pegava livros no meu nome e no nome dela, levava pra casa uma pilha de livros de astronomia e paleontologia e ficava lendo com 12 anos de idade. Que massa. E o meu sonho naquela idade era ser astrônomo e paleontólogo. E eu levei esse sonho, assim, adiante até entrar no ensino médio, né? Até os meus 15 anos.
Nesse meio tempo, eu quis ser outras coisas também. Então, assim, era uma pessoa que queria ser igual o Leonardo da Vinci, né? Com 20, 30 profissões diferentes, né? O Leonardo da Vinci, ele era tudo. Eu queria ser assim, né? Então, eu me interessava por... E, assim, tudo por influências que eu ia tendo, né? Seja numa uma coisa que eu assistia, né? Então, na época, eu lembro que eu assistia aquela série The Big Bang Theory. E aí, tinha um personagem que era neurocientista. Aí eu falei, agora eu quero ser neurocientista também. Aí tinha um personagem que era Sheldon, né? era tipo... Aí tinha um personagem que é microbiologista. Eu quero ser isso aí também. Eu queria ser tudo, né? Porque eu era muito apaixonado pelas ciências, pelo conhecimento, por estudar tudo, por entender como que as coisas funcionam, tá ligado? E tudo, assim, tudo. Todas as áreas me interessavam. Biologia, artes também, história da arte. Nossa, eu queria saber de tudo, queria estudar tudo. Quando eu entrei no ensino médio, eu lembro que no primeiro dia, alguma professora perguntou assim, né? O que vocês querem ser? Com o que vocês querem trabalhar? Que faculdade vocês querem fazer? E aí cada aluno foi falando uma coisa. Eu juro por Deus que eu fiz uma lista com umas 10 coisas. Eu peguei a lista, tirei e comecei a ler. E a galera começou a dar risada. Falou, mano, você tá zoando, não é possível que você quer ser tudo isso, cada né? Quer ser o que quer. Não, até na lista tinha até violinista. Que massa. Porque eu era da igreja alguns anos antes disso, né? Quando eu era mais novo, eu era da igreja e eu era da Congregação Cristã no Brasil. Minha mãe até hoje, né? Fui criado nessa igreja com a minha mãe. E na congregação tem uma orquestra, né? Pra quem não sabe. E eu me interessava muito pela orquestra e comecei a fazer aulas de violino na igreja. Só que eu não levei adiante, porque eu saí da igreja, né? Inclusive, isso tem a ver com o fato de eu ter começado a estudar paleontologia e astronomia. Porque a partir do momento que eu comecei a estudar essas coisas, a minha crença bíblica caiu por terra, sabe? A Terra não era mais plana. Então, eu comecei a ver que, bom, a Terra não foi criada em 7 dias, né? A Terra tem... levou bilhões de anos para se formar, aliás, milhões de anos, e ela tem bilhões de anos e não 6 mil anos. E o homem não veio do barro, né? E a mulher não veio da costela. Enfim, então eu fui estudando, e aí as coisas foram se desmanchando, assim, o que eu acreditava. Aí eu não conseguia mais acreditar naquilo, e com 13 anos de idade eu me tornei ateu. Mas aí... Sua mãe deve ter enlouquecido, coitada. Eu nem contei pra ela, na realidade. Eu passei... Assim, eu saí da igreja, né, um pouco antes, com 11, mas eu continuava dizendo que eu era evangélico. E aí eu virei ateu com 13, mas eu fui ateu até os meus 16, quando eu me tornei um bandista, que eu sou até hoje. Mas aí já é outra história, né, sobre a minha religiosidade. Mas voltando então sobre a questão das ciências e das profissões, né? Eu tava falando sobre eu querer ser violinista por causa da igreja. Eu saí da igreja e aí eu parei de fazer as aulas de violino. E hoje eu me arrependo. Eu gostaria de ter continuado estudando, porque eu queria. Esse lado positivo, né? Tem muitos lados positivos, né? Tem a questão dessa possibilidade de você ter acesso à cultura, né? Acesso a determinadas culturas, né? Que você não teria em outro lugar, né? Se você é uma pessoa que quer ter aula de violino, se você quer ter aula de piano, órgão, violoncelo, etc., sendo da favela, aonde que você vai encontrar de graça? É muito difícil que tenham programas, assim, governamentais, programas da prefeitura, né? Em algum lugar pode ter, em outra cidade não tem. E na igreja você vai achar isso de graça, né? E em várias cidades, inclusive pequenas, de interior. Exatamente. Tem a questão de assistência social, que eu acho que é a principal. Eu acredito que boa parte das pessoas que frequentam igrejas evangélicas é pela assistência social, nem é tanto pela crença em si. Porque muitas dessas pessoas, elas não sabem responder perguntas básicas sobre Bíblia. Até eu, que sou um bandista, eu sei responder algumas coisas básicas sobre Bíblia. E você vê muitas que não sabem, né? E eu não tô falando isso pra desmerecer elas, mas pra dizer que elas estão ali, não pela palavra, mas pela assistência social que a igreja proporciona. Assistência social, assistência psicológica. E como eu disse, o Estado não oferece essas coisas. Pertencimento também. Exato, coletividade, comunidade, pertencimento a um grupo. Então tem muita coisa de positivo, apesar dos pesares. Mas, enfim, então no primeiro do ensino médio eu falei todas essas coisas que eu queria ser, né? Primeiro dia do primeiro ano do ensino médio. E no ensino médio a gente começa a ter aula de sociologia, né? No ensino fundamental, na escola pública, pelo menos né, em São Paulo, né? Na verdade acho que em todo o Brasil. É que assim, mudou tanta coisa nos últimos anos, né? Com o novo ensino médio. Na minha época não tinha. Mas então, eu sou um pouquinho mais velha que você, só um pouquinho. Eu tive uma aula né, na faculdade sobre a história do ensino da sociologia no Brasil, né? Então durante um bom tempo não existiu. Eu esqueci o ano agora, mas eu acho que é por volta de 2008 que ela é incluída na Base Nacional Comum Curricular, que passa a ser uma disciplina. Então é uma coisa relativamente recente, né? Menos de 20 anos. Eu fiz agora com o Bira. O quê? Sociologia. Ele tem um curso, Euritabira, né? Sim. Legal. Foi ótimo. Isso, né? Então, é bem recente que a sociologia... É maravilhoso, assim. Pra mim foi uma abertura de mente, porque eu não tive acesso na escola, né? Na minha época...
Na minha época ainda tinha ensino de religião ainda. O Não negócio... sei se você pegou a educação moral e cívica ainda, pegou? Não, nem tanto, menos, viu, Thiago? Eu não sei. É porque eu Volta pro acho que ensino foi aqui até os médio. anos 80, 90, isso. Eu nem não sei até Não. que ano que foi esse negócio aí. Essa educação, né? Entre aspas. Mas enfim. Então, e aí eu comecei a ter sociologia, né? E aí eu falei, caramba, mano, eu não sabia, né, da existência disso, de que existia uma área do conhecimento, uma ciência, né? Uma não, mais de uma ciência que estuda a sociedade. E naquele período eu estava começando a me interessar mais por assuntos sociais e políticos também, né? Então eu disse que eu estava me interessando ali num tempo por ciências naturais, né? Como a astronomia e a paleontologia. Mas eu comecei a entrar num outro lugar, assim, do meu pensamento, né? Mais voltado para questões sociais. Tanto por eu estar entrando ali na minha adolescência, tá me descobrindo, né? Tá entendendo um pouco do meu lugar na sociedade, tá vendo como que esse lugar socialmente é tratado, né? Eu digo questões de raça, de sexualidade, Sim. de origem. Sentido na pele, né? Exato, de classe socioeconômica, enfim, de região, periferia. Então, essas questões eu comecei a despertar para elas, principalmente por estar indo para outros lugares, né, e saindo um pouco da bolha, né, e percebendo nesses outros ambientes como que as coisas eram diferentes, né? Então, tendo um pouco de choques de realidade, né? É como se uma pessoa, sei lá, nascesse, crescesse uma vida toda numa favela em Itapuã, né, aqui em Salvador, e aí em algum momento ela vai pra Barra, pela primeira vez na vida, e aí ela começa a perceber, tipo, porra, é tudo diferente do que eu tô acostumado, sabe? As pessoas são diferentes que moram aqui, enfim, as ruas, as casas, os prédios, é tudo como se você estivesse em países diferentes, mas tá dentro de uma mesma cidade, né? Então essa segregação, ela existe em todas as capitais do Brasil, né? De ter bairros absolutamente diferentes uns dos outros e pessoas totalmente diferentes nesses lugares e culturas e hábitos. E aí quando eu comecei a perceber isso, eu quis entender isso, por que as coisas são desse jeito, né? E a sociologia, ela entra justamente pra isso, né? Pra fazer a gente deixar de naturalizar as coisas. A gente parar de olhar pra um bairro ou pra um shopping e só ver pessoas brancas ali dentro, e aí você vai num outro bairro, numa outra localidade e só vê pessoas pretas e você acha isso natural. É você começar a questionar por que que é assim, por que que esse lugar tem essa configuração populacional e esse outro, e racial e socioeconômica, e aqui é diferente. E a gente tem que buscar as origens históricas disso. Por isso que eu gosto de dizer que a sociologia e a história, elas andam de mãos dadas. Pra gente entender a sociedade, a gente tem que olhar pra história, né? Enfim. E aí foi no ensino médio que eu comecei a me interessar pela sociologia, no primeiro ano. Você me lembrou da história de Siddhartha Gautama, né? O Buda, né? E quando ele sai daquele mundinho dele, que ele começou a ver gente doente, gente velha, gente Exato. pobre. Tipo, o que que é isso aqui, né? Tá vivendo numa bolha até hoje. Exatamente. A E é gente vive muito em legal. bolhas. E aí, você tinha algum adulto que você se espelhava, Ti? Na área da sociologia ou assim, de um modo geral? Assim, de modo geral, assim, poxa, quero estudar. Porque geralmente a gente tem alguém que se espelha, né? Tanto algum professor, alguém na família. Sim. Eu sempre falo, né, nas minhas palestras, assim, porque os alunos me perguntam muito, né? Tipo, você cresceu numa realidade parecida com a nossa, né? De periferia, de escola pública. Mas qual foi o seu diferencial que fez você ser essa pessoa estudiosa, ir pra universidade? Porque tem que ter um diferencial, né? Não vou dizer, é só mérito meu. Isso não é verdade, né? Tipo, tem um mérito meu, tem o meu esforço, tem o meu estudo, a minha dedicação. Mas a gente não tá sozinho na sociedade, a gente não tá vagando pelo espaço sozinho. A gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem bairro, a gente tem vizinhos, a gente tem igreja, comunidade religiosa, a gente tem Sim. uma série de influências na nossa vida, midiáticas. Então, tudo isso vai influenciando as decisões que a gente toma ao longo da nossa vida. E uma pessoa que foi muito importante foi o meu pai, né? Minha mãe também, sem dúvidas. Como eu já falei aqui, né? Como que ela foi importante nessa minha vida, na minha criação, para que eu fosse uma pessoa estudiosa. Mas o meu pai foi muito importante porque foi ele a pessoa que falou pra mim: você vai fazer uma faculdade e ponto final. Ai, que massa. Você não tem querer, cara. você vai fazer faculdade, né? Isso é muito difícil de se ver em famílias de periferia, famílias pobres e de favela. Porque geralmente essas famílias, elas não estão tão preocupadas com o estudo, porque o estudo, ele não se mostra como um meio de ascensão social. Se mostrou durante um período, né, da nossa história recente. Hoje já não se mostra mais, infelizmente. Ah, não. Agora todo mundo quer ser TikTok. TikToker, Vai nessas empreendedor. escolas aí. Então, mas assim, né,
2004, quando é criado o ProUni, é quando... É o primeiro momento, assim, na história do nosso país que pessoas pobres, periféricas, etc., começam a entrar na universidade, né? No caso, em universidades privadas. Esse acesso, né? E aí isso começa a dar uma expectativa de, caramba, é possível, vou fazer e vou conseguir me tornar... Assim, pela primeira vez na história, uma família pobre conseguiu ver alguém próximo se formar. Um advogado, um dentista, um administrador, um pedagogo, um engenheiro também, as profissões um pouco... É que essas são mais difíceis, mas ainda assim teve. Engenheiro, médico... Tem bastante. Então as pessoas começaram a ter essa expectativa de, caramba, através do estudo a gente vai conseguir melhorar de vida. E aí, nessa época, o meu pai, ele falou, vou voltar a estudar. Porque o meu pai, ele não tinha o ensino fundamental completo, né? Então, quando ele saiu do Piauí e foi pra São Paulo, ele não tinha fundamental completo. Ele parou de estudar, na verdade, ele tava, acho que no último ano do ensino fundamental, não terminou, e lá ele não concluiu, foi trabalhar. E ele voltou a estudar com 50 anos de idade, mais ou menos, que foi nesse período ali dos anos 2008, 10, nessa época. E quando ele volta a estudar por supletivo, é o momento em que ele entende que o estudo é importante. E aí ele vai criar eu e meu irmão falando isso pra gente. Vocês vão estudar, vocês vão pra escola, vocês vão fazer uma faculdade. E ele não deixava a gente faltar, assim, tipo... começou depois, aperto de mente, né? Com o meu irmão, que é mais novo, foi um pouco mais... A educação dele foi um pouco mais leve, entre aspas, sempre. Comigo já não teve boi, né? Era tipo, você não vai faltar e ponto final. Depois meu irmão, ele já começou a deixar ele faltar e tal. Agora se você pegar todo o meu histórico escolar... Do primeiro ano do ensino fundamental. Eu tô com febre, eu tô vomitando. Vai assim mesmo. Toma um remedinho e vai. Primeiro ano do fundamental ao terceiro do médio, você não acha 20 faltas no meu histórico escolar, sabe? Tinha o fato de que eu gostava de ir pra escola também, né? Como você falou, eu era uma criança bem nerd. Mano, tem uma história assim, bizarra. Num dia que eu fui pra escola, tava caindo um temporal. E eu falei pra minha mãe, eu quero ir pra escola. Minha mãe me levou. Aí cheguei na porta da escola, falou assim, as aulas foram canceladas. Eu comecei a chorar na porta da escola porque eu queria entrar. Enfim, né? Então. Que bonitinho. Eu sempre gostei do estudo e do conhecimento, né? Acho que a gente tem que gostar. Tá certo que o ambiente escolar muitas vezes não é um ambiente legal, né? E a minha vida mais pro ensino médio, pra adolescência, não foi nem um pouco agradável na escola, né? Quando eu era uma criança, assim, você é ingênuo, você quer brincar, você vai até o dia do brinquedo, é da hora ir pra escola, né? Agora você vai crescendo, você vai, por exemplo, né, se entendendo como uma pessoa LGBT. A escola se torna um ambiente hostil pra você, sabe? Ou outras questões. No ensino médio eu comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a deixar o cabelo black power, e aí eu era zoado, né? Parece um microfone, parece isso, parece aquilo. Aí vem as piadinhas racistas, essas ofensas, né? Enfim, então a escola ela pode ser um ambiente muito hostil também. Mas eu via pelo lado, assim, do estudo, né? Tá certo que nem sempre eu consegui estudar. O ensino público, assim, é bem complicado pela falta de investimento. E principalmente no estado de São Paulo, né? A gente tem um sucateamento tão grande da educação pública nos últimos 30 anos, assim, que foi só ladeira abaixo. Eu sei que não é só em São Paulo, né? Não, mas em São Paulo é tenebroso o que aconteceu, assim, né? E nesse atual governo do Tarcísio tá só pela misericórdia de Deus. Mas tinha tempos, assim, que eu ia pra escola e assim, de 6 aulas, 3 eram aulas vagas, porque não tinha professor. Então, chegava o inspetor na sala, o professor faltou, ou então não tem professor, aula vaga. Aí uma parte ia pra quadra, ia pro pátio, ia dormir, ia jogar baralho. E eu ficava estudando, sabe? Eu ficava lá no canto sozinho estudando, porque eu queria estudar, né? Eu lembro que na quarta série, antiga quarta série, acho que hoje é 5º ano, né? Eu fui pra escola uma vez, eu sentava na primeira carteira e o pessoal correndo, gritando, pulando, zoando. E eu tentando copiar o texto que o professor passou na lousa. Aí eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu quero copiar o texto. O povo tá correndo na minha frente, não consigo nem ver. Eu falei assim, para de ser besta, você quer copiar pra quê? Deixa isso pra lá. O próprio professor falou isso. Cara. Inacreditável, né? Enfim. Não, pior que não. Não é inacreditável. Né? Felizmente não é. Não, mas eu falo, eu sou professora, né? De química. Eu falo, vocês são os chefes, os únicos que não querem que o funcionário trabalhe. Porque no dia que o funcionário falta, vocês dão graças a Deus. Quem? Os alunos? Os alunos. Sim, é verdade. Eu lembro que eu pegava um ônibus, né? Pra ir pra faculdade da aula. E aí tinha uma menina atrás de mim, que ela estava na faculdade. Aí ela, tomara que a professora hoje passe mal pra não ter aula. Eu falei, porra, velho. Tomara que a professora ganhe na loteria. Aí ninguém, né? Sim, pra não dar aula, né? É só pelo positivo, mas é bem né? Isso. E aí como é que você fez outros vestibulares? Já era Enem já nessa época, né? Sim, você sim, chegou o Enem, a tentar ele outros cursos ou só ciências sociais mesmo? Então, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, ali eu
né? Falei, caramba, adorei sociologia, quero seguir por essa área. Comecei a acompanhar, né? Inclusive, esqueci de falar, 2 pessoas que foram muito inspiradoras pra mim. E a Nathalie Neri e a Negata são 2 youtubers negras que estudaram em universidades públicas e fizeram ciências sociais. A Nathalie Neri é do Massa. interior de São Paulo e a Negata é de Brasília, do Distrito Federal. E elas, na época, estavam no curso de Ciências Sociais, né? A Negata na UNB, Universidade de Brasília, pública, e a Negata na Unifesp, também Universidade Pública, né? E elas foram essas grandes inspirações, assim, pra mim, né? Na época eu era um adolescente, elas eram adultas, então, né? Você tinha perguntado de um adulto que me inspirou. Uhum. Então, eu como um adolescente olhava ali pra elas, esse conteúdo que elas produziam. Assim como hoje eu sou um adulto que eu tô inspirando muitos adolescentes que dizem pra mim, né? Escolhi Ciências Sociais por causa de você. Fico muito Que feliz por massa, causa ai. disso. Então, eu decidi, é isso, vou fazer Ciências Sociais no primeiro ano do ensino médio e decidi também que eu queria ser professor de Sociologia na escola pública. E, ao mesmo tempo, eu também queria ser astrônomo e paleontólogo. Só que aí eu fui Você pesquisando sabe mais... que dá tempo ainda, né? Que você tá muito novo ainda, né? De fato. Mas então, o que acontece? Eu comecei a pesquisar um pouco melhor sobre essas profissões, né? E aí eu fui descobrindo que não era tão romântico quanto eu Legal, imaginava. é. Legal até que é, né? Pelo menos a paleontologia. A astronomia, eu descobri que é muito Ai, deve ser um matemática, saco. física, mexer com números, fazer contas. E eu sempre odiei matemática. Eu falei, não é pra mim, não é pra mim. Porque assim, né, eu, novão, eu achava que a astronomia é você pegar um telescópio e ficar olhando lá pros planetas e não é só isso, né? É muito mais do que isso. E eu não gosto de matemática, então eu falei, não vai rolar. E a paleontologia, ela, infelizmente, aqui no Brasil, ela não é tão forte, né? Tipo, Sim. tem um pouco, né? Mas se você quiser mesmo seguir essa carreira, você tem que, geralmente, ir pra outros países, né? E eu não queria. Aqui no Brasil a gente tem, né? Lá no Piauí, é o maior sítio arqueológico da América Latina, que é a Serra da Capivara. Eu quero muito conhecer. Eu ia no ano passado, mas eu sofri um acidente dias antes, assim, aí eu não consegui ir. Mas esse ano eu quero muito ir lá na Serra da Capivara, né? Que é um grande sítio arqueológico, com pinturas rupestres, enfim. Quero muito ir lá. No interior do Piauí. E aí eu decidi que eu não queria mais fazer essas coisas. Astronomia e paleontologia, foquei só nas ciências sociais. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu passei por uma determinada situação assim na minha vida que eu precisei recorrer à defensoria pública, abrir processo, e enfim. E foi muito difícil, sabe? Muito difícil, né? Os serviços públicos, infelizmente, são muito sucateados, né? Eles não investem neles, porque são pessoas pobres que precisam deles e eles querem que a gente se lasque, eles que estão no poder, né? Então, você precisa de uma escola pública de qualidade, não vão te dar hospital público, posto público de qualidade, não tem. Defensoria pública, que é uma coisa muito importante, mas é isso, você vai esperar muito tempo e é difícil o acesso, e foi o que aconteceu comigo. E naquele período eu falei, mano, acho que eu vou entrar para a área do direito. Vou entrar para a área do direito porque eu quero ajudar as pessoas que precisam e não conseguem pagar um advogado. Então, durante um tempo eu tive essa brisa ali no meu terceiro ano do ensino médio de fazer direito. E aí eu conversei com o meu coordenador da escola, né? E olha que bizarro, ele jogou um banho de água gelada na minha cabeça. Falou assim, você não tem perfil para fazer direito, né? Olha só como você é. As pessoas do direito, elas se vestem bem, assim, né? Formais e falam formalmente e não sei o quê. E eu fiquei... E assim, na época eu não vi isso como uma ofensa, né? Eu falei assim, então eu não quero mesmo não. Ai, Deus. Hoje eu vejo como é bizarro, assim, uma pessoa falar uma coisa dessa pra um aluno, né? Mas na época eu pensei assim, eu realmente não quero me vestir formal, não quero falar formal, então não é pra mim não esse meio. E aí eu fui desistindo, sabe? Eu fui conhecendo um pouco mais, estudando, pesquisando como que era a área do direito e fui vendo que realmente é um ambiente bem elitizado e bem engomadinho. Falei, não é pra mim, não é pra mim. E segui na área das sociais mesmo, não me arrependo, né? Eu acho que eu segui o caminho certo pelas sociais. Fiz o Enem, fiz a FUVEST também, o vestibular da USP, mas eu não estudei pra FUVEST. As pessoas têm que entender, os vestibulandos, né? Que as provas são completamente diferentes. Então, se você estudou pro Enem, você não está preparado pra FUVEST. E se você estudou pra FUVEST, você não está preparado pro Enem. Tem que se preparar pra ambos, ou pra cada um que você quiser fazer. Eu não me preparei pra FUVEST, né? E, consequência disso, fui péssimo, né? De 90 perguntas, eu acho que acertei 24. E aí, eu não passei nem da primeira fase. Agora, o Enem, fui bem, tirei 920 na redação, tirei a média geral 730, e a nota de corte era 710, né? Pra sociais na USP, passei em segundo lugar entre os estudantes de escola pública. E não esperava por isso, não esperava. Você perguntou outra hora, né, sobre meu preparo pra USP. Eu não me preparei pra USP, não era um sonho, não era um objetivo, porque eu não achava que eu era capaz
não achava que era possível entrar na USP. Agora eu quero chegar em casa agora. Quando você contou pra sua mãe e seu pai que tinha passado. Na verdade, foi meu pai que me contou. Ah, Você vê, né? O meu pai, ele como eu disse, ele tava ansioso. ele foi essa pessoa, né, que me criou dizendo, você vai fazer Massa. faculdade, você vai fazer faculdade, vai fazer faculdade, né? Então ele me levou pra fazer o Enem, me buscou. Então ele teve toda essa preocupação. E quando eu passei, ele viu antes de mim. Ele que acessou lá no site do Sisu, né? Tava na só no época. F5 lá. E eu, assim, pra você ver, né? Eu nem acreditava que eu conseguiria entrar na USP, então eu deixei pra lá, sabe? Tipo, eu achava que eu ia pra Unifesp, né? Eu falei que a Negata, a Nathalie Neri me incentivaram a entrar na universidade pública. Eu fiz um cursinho popular também, né? Pra quem não sabe, o cursinho popular é um cursinho gratuito que prepara a gente pro vestibular, pro Enem, pras universidades. Eu fiz um pré-vestibular gratuito, e lá eu também fui muito incentivado a ir para a universidade pública, né? Os cursinhos populares geralmente incentivam os alunos a ocupar a universidade pública, que é a que a gente menos acessa, né? A gente acessa mais as particulares, geralmente aquelas mais baratinhas, né? E a gente precisa que o nosso povo esteja nas públicas, né? Aqui na Bahia, tem a UNEB, tem esqueci a UFBA, caralho. UFBA, né? É isso, a gente tem que ocupar essas universidades. Sim. Aí eu achava que eu ia pra Unifesp. Aí eu coloquei a USP como primeira opção, só por colocar. Eu falei, pra não dizer que eu não tentei, né? E aí eu coloquei lá, USP, Ciências Sociais, primeira opção, Unifesp, Ciências Sociais, segunda opção. Achando que ia pra Unifesp. Eu fui visitar a Unifesp, fui ver qual era o caminho, qual era o ônibus, qual era o tempo que eu ia levar. E aí eu tava crente que eu ia pra Unifesp. E aí meu pai foi quem viu lá no sistema USP, né? Eita, Passei na deve USP. ter contado pra todos os amigos, hein? Eu não sei, assim, eu né? tenho certeza. Eu... Sua mãe contou na igreja pra todo mundo. Thiago passou na USP. Eu não sei. Sabe por que eu não sei? Porque, tipo, pra minha mãe, que é uma pessoa muito mais simples, inclusive, do que meu pai, USP é uma coisa tão... Era, né? Hoje ela sabe perfeitamente o que é, mas era não tinha noção, tão distante, né? da realidade que ela não tinha noção do que era USP. Como a maioria das pessoas não tem essa noção, sabe? Então, o meu pai, como eu falei, né? Quando ele voltou a estudar, ele começou a estudar mesmo, assim. Ele começava a devorar livros, assim, tipo... por conta própria mesmo, né? E ele é uma pessoa que gosta muito de se informar e tudo mais. Minha mãe já não. Minha mãe, ela foi aquela pessoa que me incentivou a trabalhar, né? Então ela queria que eu fosse um trabalhador, né? E o meu pai, ele queria que eu fosse um trabalhador, mas também uma pessoa estudada e formada. Então, a minha mãe, ela não tinha muito essa noção do que é a universidade, principalmente pública. Até hoje, a minha mãe, ela fala para as pessoas que eu tive 100% de bolsa na USP. Que entende? bonitinha. Então, ela não entende muito essa lógica de universidade pública, né? Que não tem bolsa de 100%. Muita gente não entende, né? A gente não tem essa noção. Não tem. Eu falo, assim, né? Eu faço essas palestras sobre isso. Eu percebo, né? O pessoal, assim, não tem... E eu não tô criticando, não tô julgando as pessoas, né? Não é culpa delas. Elas não têm a noção básica isso que eu das te coisas. perguntei do espelhamento, porque às vezes eu sinto que muitos jovens não têm uma pessoa com quem eles se espelhem. Não tem. Eu quero ser assim, sabe? Eu quero ir por esse caminho. Então, Como Eu Me Tornei começou mais ou menos nessa linha. O jovem hoje, eu quero ser dentista. Poxa, eu vou ver a história de uma pessoa que queria ser dentista e quais os caminhos que ele trilhou. Exato. Uma sambista, uma música, né? Então a ideia do Como Eu Me Tornei começou exatamente assim. E lá no começo eu também falei uma coisa, né? Que quando eu cresci a gente não tinha acesso à internet. Por que eu ressaltei isso? Porque hoje que tem acesso à internet, o que os jovens, adolescentes e crianças querem ser? Como você citou, TikToker, influencer, MC... Sim, não posso julgar também, porque eu sou influencer, eu sou TikToker, sou youtuber, né? Mas eu digo que a gente é criador de conteúdo. Sim. Agora eu falo pra eles, né? Tipo assim, você quer... Pra que você quer isso, sabe? Pra qual objetivo, né? Eu uso a internet, as redes sociais pra isso, pra transmitir o conhecimento, incentivar as pessoas a estudarem. Eu quero entrar agora nessa parte do influencer. Você hoje é influencer conhecido nacionalmente. Me conte aí, quem foi que você conheceu, que você nunca imaginou que ia conhecer, assim, que é super legal, assim, você não imaginou que aquela pessoa seria daquele jeito? Nossa, MC Hariel. Tipo, muitos iam achar que eu ia falar o Brau em primeiro lugar, né? Eu tava na cabeça o Brau também. Mas quando você falou assim, uma pessoa que é super legal, não que o Brau não seja, mas o Brau é aquela pessoa que a gente sabe, mais fechadão. Marrentão, Pessoalmente ele não é tão marrentão assim, dá risada, troca ideias, assim, né? Sobre assuntos descontraídos. Mas ainda seria um pouco mais fechado. O Hariel, ele tem minha faixa etária, né? Se eu não me engano, ele tem 26. Então ele cresceu na mesma geração que eu, com referências parecidas.
E a gente tem uma conversa muito mais próxima, né? Enquanto que o Brau, ele tem, assim, a idade dos meus pais, praticamente, né? E então eu converso até com o Brau com muito mais respeito, assim, como se fosse mesmo um pai, Sim, um sim. tio, assim, um cara super referência, né? Tipo, Brau é um cara que, assim, eu sei que é errado a gente endeusar pessoas, mas eu Não, coloco mas ele num pedestal, assim. Agora, o Rariel, apesar de eu ter uma máxima admiração por ele tá aqui do meu lado, mais ou menos. É lógico que ele é infinitamente maior do que eu, mais conhecido, mais tudo, né? Mas ele não me trata assim, né? Por isso que ele foi a primeira pessoa que me veio na mente. Ele não se vê ou não me trata como se ele fosse muito maior do que eu. Ele me trata como um igual, tá ligado? A gente... Assim, a segunda vez que a gente conversou, ele me passou o WhatsApp dele. Tem pessoas que eu, assim, figuras públicas, influencers, de esquerda, inclusive, enfim, né? Pessoas que eu troco ideia desde que eu comecei meu trabalho há anos e nunca fizeram questão de passar o WhatsApp pra mim. Né? Eu acho que passar o WhatsApp é uma demonstração de proximidade, de confiança, né? Sendo figura pública, eu não passo meu WhatsApp pra qualquer um. E o Ariel passou pra mim na segunda vez que a gente conversou. Ele é uma pessoa incrível, muita gente boa, né? Qualquer coisa que eu proponho pra ele topa, assim. Fala, mano, eu queria fazer um conteúdo, pai, claro, vamos, pá, né? Logo mais que eu voltar pra São Paulo, a gente vai gravar mais um vídeo juntos, que eu vou fazer uma série documental aí, ele vai participar. É uma pessoa incrível, assim, sempre me convida pra shows dele, pra entrar, inclusive, no camarim dele, pra ficar lá trocando ideia, bebendo junto. Massa. Muita gente boa. Não só ele, né? Tem muitas referências que eu posso citar, mas ele, pra mim, mano, nesse sentido que você perguntou, é ele. Agora, no sentido de minha maior referência de vida que eu conheci é o Mano Brown, sem dúvidas. E eu acredito que até pro Rariel seja também, né? Esses dias, o Rariel foi perguntado, né, numa entrevista, você se considera o Mano Brown dessa geração? Ele falou, de jeito nenhum, sabe? Nem se eu comer muito arroz e feijão eu vou chegar no patamar do Mano Brown. E assim, eu penso isso também, porque eu já tive alguns seguidores que falaram assim pra mim, tipo, nossa, eu vejo você como eu vejo os Racionais. Eu digo, não fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus, sabe? Mas é porque na minha cabeça, tendo eles como essa referência que eu disse, que eu coloco num pedestal, eu tô muito longe, não chego nem nos pés. Só que já me falaram assim, não, Thiago, mas você tem que entender que pra essa nova geração que cresceu no meio das redes sociais, as referências são os influencers. As referências não é... Pode ser também, mas não é muito aqueles rappers que começaram tocando na rádio, tendo que divulgar um disco de vinil, assim, de porta em porta, né? Isso é uma realidade um pouco mais distante pra quem nasceu, sei lá, de 2008 pra cá, tá ligado? Então é compreensível que essa galera tenha a gente como essas grandes referências, mas eu não quero me colocar nesse lugar. Mas enfim, o Brau, nunca imaginei que eu participaria do podcast dele. E eu sonhei que eu ia ser convidado dias antes de eu ser convidado. É incrível, né? Eu tenho, às vezes, umas revelações, assim, nos meus sonhos. Eu sonhei que eu era convidado, passou alguns dias eu fui convidado de fato. Aquilo ali pra mim foi o auge, assim, da minha carreira. E outros funkeiros, assim, que eu cresci ouvindo, que hoje me segue, troca ideia comigo, né? Como Neguinho do Cacheta, MC Ig. E tantos outros, DJs também de funk, de rappers, né? Pra além dos Racionais. O Dexter... o Eduardo Tadeu, porra, o Eduardo Tadeu pra mim é outra grande referência de vida, sabe? Então, são algumas das pessoas que eu me inspiro também, né? Mesmo que não sejam das áreas que eu segui, né? Foram importantes na minha vida. O Eduardo Tadeu e o Mano Brown foram muito importantes também para que eu fosse uma pessoa estudiosa para além do meu pai e da minha mãe, porque eles dois estavam ali colocando na nossa cabeça, né? O Eduardo mesmo, ele tem músicas que ele fala expressamente, né? Tem uma, né, vou falar um palavrão aqui, né? Ele fala, filha da puta, estuda, escuta o professor, usa teu ódio para conseguir um diploma, moro? Aquela tiazinha de variz, cabelo branco, tá sempre te olhando, e fica esperando ter sido uma boa mãe. Ter sido uma boa mãe, esqueci o resto da frase, né? Falando do moleque que em vez de ser um nóia analfabeto, vai ser um arquiteto. Então o Eduardo, ele tava ali colocando isso na nossa cabeça, tá ligado? A importância, vai estudar. Massa. E os Racionais também, às vezes não falando isso diretamente, mas, por exemplo, fazendo uma música exaltando Carlos Marighella. E aí você cresce uma criança ou adolescente e fala, quem é Carlos Marighella? Na favela a gente não sabia, tá ligado? A escola não ensina, a grande mídia muito menos, né? Foi ter um filme do Marighella agora há poucos anos, que ainda distorce quem foi o Marighella, né? Mas enfim. E a gente foi descobrir que era Marighella pelos Racionais, né? Que citavam Marighella, que citavam Che Guevara, que citavam várias pessoas, várias figuras assim políticas. E a gente foi atrás, né? Malcolm X, né? Tenho teu parceiro que, não só um, mas tanta gente que começou a se politizar porque viu o Brau citando o Malcolm X e foi atrás de ler o livro do Malcolm X e se politizou, se tornou uma pessoa revolucionária, né? O caso do Galo, por exemplo, Galo de Luta. Enfim, então eles têm essa importância muito grande na minha vida e de muitos outros. E aí, me conte, teve algum perrengue? Uma história engraçada? Tem vários. Agora, pra eu lembrar algum específico, é difícil, viu?
Assim, eu sou muito parado mesmo, assim. Fico feliz, né? Tipo, muitas pessoas depois mandam mensagem pra mim assim, eu vi você no rolê, na rua, queria ter falado com você, mas fiquei com vergonha, não quis incomodar. Eu digo, gente, não tem problema. Pode falar comigo, pode trocar ideia, pode tirar foto. Mas tem que ter bom senso. E tem gente que não tem bom senso. Tem gente que não tem. Não. Tem gente Deus que não tem. distribui igualmente pra todo mundo. Tem gente que não tem bom senso, sabe? E às vezes me incomoda muito como algumas pessoas não acham que eu posso ter direito à privacidade, sabe? Acho que, tipo, como se meu corpo fosse um lugar público. E pessoas que chegam me puxando, me agarrando. Tira uma foto aqui comigo. E já sai puxando. Eu falo, calma, chega. Fala, oi, tudo bem? Né? Sou seu fã, sou seu seguidor, sou seu admirador. Posso tirar uma foto com você? Com certeza. Agora a pessoa chega me puxando. Por exemplo, dentro do metrô. Tá ligado? Porque eu ando de metrô, tá ligado? Eu tô dentro do metrô, do ônibus. Alguém chega gritando, Chavoso, é você! E aí todo mundo olha, o metrô inteiro, tipo, posso tirar uma foto com você? Aí eu fico, pode sim. Tipo, eu sou uma pessoa tímida, essa é outra questão, outro ponto da minha personalidade, sou uma pessoa muito tímida. Apesar de trabalhar com o público. E aí eu fico muito envergonhado quando alguém chega gritando e todo mundo olha pra mim dentro do metrô, assim, porque, tipo, as pessoas me conhecem, fica assim, ele é famoso? Quem é essa pessoa? Aí eu fico bem envergonhado quando isso acontece. O que mais? Eu não sei o que mais que... Histórias engraçadas, assim. Projetos futuros, Ti. Então, bem lembrado. Eu tinha comentado uma coisa que eu ia desenvolver e eu ia esquecendo. Eu falei que quando eu entrei no ensino médio, eu queria ser professor de sociologia em escola pública. Então esse era meu sonho. 2015, 2016, 2017, quando eu me formei no ensino médio. Peguei ali o governo Alckmin, né? Esses 3 anos, Alckmin era o governador e, consequentemente, né, comandava ali a educação pública no estado de São Paulo, as escolas públicas. A gente teve aquelas ocupações de 2015, né, um projeto de reorganização que ele queria fazer, ia fechar uma centena de escolas, transferir milhares de professores e alunos de forma forçada. Os alunos ocuparam as escolas e impediram que isso acontecesse. Um movimento muito lindo de luta, né? Então, peguei ali vários ataques à educação pública naquele período, né? A reorganização escolar, roubo de verbas para merenda, né? Nossa merenda era bolacha, era coisas do tipo. Falta de professores, como eu citei, né? Então, em 2013, o Alckmin parou de fazer concurso público para professor. Foi ter concurso agora em 2023, ou seja, 10 anos depois, um concurso super fraudulento, né? Que o Tarcísio fez, mas enfim, não vem ao caso. Mas ficou anos sem ter concurso, né? E foi diminuindo a quantidade de professores, porque agora você só podia ser professor num contrato temporário, precário, categoria O, né? E eu não sei se tem isso aqui, né? É o 7 de São Paulo, mas enfim. Então as pessoas não queriam mais, se formava com a licenciatura e não queria mais dar aula, não estava mais compensando, mas ainda assim eu queria, né? Tô citando alguns problemas da época, né? Pra dizer que mesmo com eles eu ainda queria ser professor. Então a gente teve esses que eu citei. A falta de professores tinha como consequência muita aula vaga. Superlotação das salas foi outra grande marca do governo Alckmin. Então era muito comum eu chegar na sala um pouquinho atrasado, não tinha mais cadeira pra sentar. Aí você tinha que rodar a escola atrás de uma cadeira e de uma mesa pra você poder sentar. E às vezes você não achava, tá ligado? Então foi uma outra marca daquele período do meu ensino médio. Superlotação de salas, dentre muitas outras coisas. Depois disso, eu entro na USP, né? Primeiro ano, aliás, ainda era o último ano de governo Alckmin, depois 2019, primeiro ano de governo Dória. O governo Dória também foi desastroso para a educação em São Paulo, né? Então, de 2019 a 2022, governo Dória e Rodrigo Garcia, também vários ataques à educação pública. Acho que o principal deles foi o programa de ensino integral, que tinha sido criado pelo Alckmin em 2012 e passa a ser implementado massivamente pelo Dória em 2019, né? E qual que é o problema do ensino integral, Thiago? Isso não é uma coisa boa? O ensino integral é uma coisa boa. O ensino em tempo integral não necessariamente é uma coisa boa, principalmente da forma como foi implementado em São Paulo. Como foi implementado? Eles pegavam as escolas lá caindo aos pedaços, sem verba, sem investimento, e agora, em vez de o aluno ficar ali 5 horas, ele vai ficar 9. Simples assim. Então, tipo, não tem mudança nenhuma na estrutura da escola, no currículo. Na verdade, teve mudança para pior, né? Porque veio o novo ensino médio, a nova BNCC. E agora o aluno vai ficar 9 horas trancado dentro de uma sala, onde ele não tem nem mais aula de educação física, por exemplo, porque foi tirada do ensino médio, agora foi reduzida, na verdade, mas tem anos do ensino médio que nem tem mais educação física, que era a única aula em que a gente podia sair da sala, ficar ali na quadra, fazer um esporte, uma coisa mais diferenciada. Não tem mais isso. E a escola se torna um presídio de regime semiaberto, onde você passa o dia inteiro ali aprisionado, vai para casa dormir e volta no dia seguinte. Se tornou uma coisa estressante para alunos e professores, uma coisa adoecedora.
E a gente vai ver a consequência disso pouco depois, onde começa a explodir os casos de violência nas escolas em São Paulo. Eu acredito que esse seja um dos fatores. Você aprisiona milhares de alunos numa escola por horas e horas sem fazer nada de proveitoso ou de interessante, tá ligado? Eles vão desenvolver problemas ali psicológicos, né? Principalmente depois que passa 2 anos de pandemia confinado em casa, sem ver os colegas, os professores, com ensino remoto. Eles voltam pra escola violentos, tá ligado? Esse é um dos fatores, eu acredito. Mas enfim, então... Por que eu tô falando tudo isso? Para dizer que, mesmo com tanto ataque à educação pública, eu mantive o meu sonho de ser professor na escola pública, até vir o governo Tarcísio. Aí eu desisti. O governo Tarcísio fez eu desistir de querer ser professor na escola pública em São Paulo, porque eu vejo que realmente não tá valendo mais a pena. Então, para além de todos os ataques que vieram, que eu citei, o governo Tarcísio, assim, né, pegou o Renato Feder, que era o secretário da Educação do Paraná, do governo do Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho, para quem não sabe, ele é governador do Paraná, né? Enfim. E lá no Paraná, o Renato Feder, ele tinha feito principalmente a militarização e a privatização de escolas, dentre outras coisas. A plataformização do ensino também. E ele vai importar tudo isso para São Paulo. Militarização de escolas, basicamente, é pegar escolas públicas comuns e transformá-las em escolas cívico-militares. O que é isso, Thiago? É colégio militar? Não é. É simplesmente colocar policial militar dentro das escolas. Eu tô dizendo isso porque as pessoas confundem. Acham que a escola, colégio militar é bom, tem verba, professor ganha bem. Colégio militar é uma coisa, ligado ao exército, ligado ao governo federal, que eu também não concordo, acho que militar e educação não combinam. Mas é outra coisa, que realmente tem verba, tem investimento, tem bons salários para os professores, diferente da escola cívico-militar. É a mesma escola, a mesma estrutura, o mesmo salário para o professor, mesmo tudo. A diferença é que bota policiais militares ali dentro como monitores e às vezes até para dar aulas, tá ligado? E como diretor também, diretor disciplinar. Então a gente tá vendo a violência policial explodindo no estado de São Paulo, tá ligado? Mas ainda assim não chega nem na metade do que acontece aqui na Bahia, né? Mas isso é pouco falado. Agora em São Paulo é falado. A violência policial explodindo em São Paulo. Eles querem pegar PMs afastados das ruas porque mataram pessoas, porque violentaram pessoas e botar dentro das escolas para supostamente cuidar de alunos em regiões periféricas. Até parece que isso vai dar certo, né? Enfim, para além disso, a privatização, né? Então eles vão construir escolas em parceria com empresas privadas. Isso sendo financiado pelo BNDES, pelo Banco Nacional do Governo Federal, o governo Lula financiando o projeto de privatização de escolas do Tarcísio em São Paulo. E além disso, a plataformização do ensino que eu citei, né, que basicamente é você pautar a educação e o ensino a partir de plataformas digitais. Então você substitui professores e suas aulas e a sua criatividade, a sua liberdade de cátedra por sites contratados pelo governo, muitas vezes com esquemas de corrupção por trás, né, e fraudes de licitações, para oferecer uma educação de má qualidade, uma educação inferior para os alunos. A gente viu, no ano retrasado, slides do governo Tarcísio dizendo para os alunos que... isso é outra coisa, né? Eles estavam mandando os professores passar slides que o governo fazia e eles só tinham que ficar lá passando o slide e lendo o que estava escrito no slide. Deus. Não tinha liberdade de cátedra, como eu falei, ou seja, a liberdade do professor montar a sua aula, né? E esses slides dizendo que Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, dizendo que na cidade de São Paulo tem praia, dizendo assim, coisas absurdas, com erros grotescos de geografia, de história, de língua portuguesa. Tarcísio planejando usar o ChatGPT para planejar as aulas no lugar dos professores. E eu fiz estágio numa escola pública na periferia de São Paulo, né, no primeiro ano do governo Tarcísio. E eu vi essa devastação da educação acontecendo muito rápido em apenas um ano. E isso tirou, assim, qualquer objetivo meu de estar dentro de uma escola pública. É muito triste falar isso porque era o meu sonho há muitos anos. Eu vejo você um professor universitário, viu? Ai, piorou. É mesmo, Piorou. fazer um mestrado, doutorado. Eu não vejo. Sabe por que eu não vejo? Porque não é... Eu odeio o ambiente universitário. Odeio. Eu fiquei conhecido como chavoso da USP, eu tenho muitos seguidores que sonham entrar na universidade ou que estão nela e se inspiram em mim, mas a realidade é que eu odeio o ambiente universitário, eu odeio o ambiente acadêmico, odeio... Assim, é muito louco falar isso. O pessoal vai falar assim, nossa, o Thiago é anti-acadêmico, anti-universidade, todo mundo na caixinha, anti-ciência. né? Não é nada disso. Mas você não se sente bem. Universidade, acho que é importante fazer um parênteses aqui, né? Eu não odeio a universidade, eu odeio o modelo de universidade eurocêntrico que a gente tem no nosso país, que foi importado da Europa, né? A universidade, ela não surge na Europa. Porque a gente vai ver uma galera, às vezes, do movimento negro que fala, eu sou contra a universidade porque a universidade é coisa de branco europeu. E eu já ouvi isso, a gente falando que a gente não tem que ir pra universidade. Eu falo, gente, não é assim. Piorar mais não ainda, é assim, tá ligado? né? A universidade não foi inventada pelos europeus. As primeiras universidades do mundo são no continente africano, não é na Europa. Enfim, o problema então não é a universidade.
O problema é a universidade eurocêntrica, né? E como ela atua aqui no Brasil, seguindo esses moldes, principalmente se tratando da USP, né? Eu acho que eu saí muito traumatizado da USP, porque Vai era lá na USP. UNEB pra conhecer um negócio diferente. Então, eu tenho, ao mesmo tempo que eu passei pela USP, eu tenho um amigo aqui de Lauro de Freitas, que ele se formou na UFBA, né? O Matheus, conhecido como Titeu, produz conteúdo aí, sigam ele, Titeu. Ele estudou na UFBA, fez História, e tem o Vinão, lá de Campinas, também faz conteúdo na internet, que ele fez Filosofia na Unicamp. E a gente estudou mais ou menos no mesmo tempo, no mesmo período, a gente tem a mesma faixa etária. E assim que os dois concluíram a graduação, o Vinão na Unicamp e o Titeu na UFBA, eles já pularam direto pro mestrado. Sim. Eu que me formei na USP, eu digo, eu não consigo fazer isso, gente. A USP, ela tem uma pegada diferente, sabe? Tipo, ela é a melhor universidade do Brasil e da América Latina. Beleza, mas em quais quesitos, sabe? Tem muitos, assim, sabe? É uma universidade com muito adoecimento mental, estudantes que têm muitos problemas psicológicos que desenvolvem ou que agravam durante a graduação. A cobrança é muito grande. A USP, ela quer se manter nesse status de melhor universidade às custas do nosso sofrimento psíquico, mental, tá ligado? Porque ela quer que a gente produza muito, pesquise muito e leia muito e etc. E é num nível desumano. É humanamente impossível a gente passar pela graduação num curso de humanas na USP e ler tudo que é exigido da gente. Os professores mandam a gente ler um livro por semana. Isso para várias matérias. Como que eu vou ler um livro por semana de cada matéria? E eles acham que é só a matéria deles que existe, né? Eu sei que isso existe em outras universidades também. Talvez em todas. Mas eu acho ainda, pelas minhas impressões e conversas com outros amigos, que na USP é muito pior nesse sentido, né? A pandemia escancarou muito isso. Durante a pandemia, todas as universidades que eu tenho conhecimento suspenderam as aulas, paralisaram as aulas. A USP não. O reitor da USP dizia, a USP não pode parar. E a gente começou as aulas online, assim, na semana seguinte que decretaram a pandemia. Quem não tem internet, quem não tem celular, computador, que se lasque. Ficou pra trás, não conseguiu seguir adiante, sabe? E a gente ali vendo 4 mil pessoas morrendo de Covid por dia e fazendo prova no mesmo dia. Apresentando seminário na frente de um computador para um professor muitas vezes idoso que ele próprio não sabe ligar o computador, coitado, não foi preparado para isso. A gente não entrou num curso EAD para do dia para noite ser obrigado a estar num curso nos moldes EAD, porque tinha chamada, tinha prova, trabalho para apresentar, não teve nenhuma flexibilização. Então eu saí muito traumatizado da USP nesse sentido. Não pense em fazer mestrado, não pense em fazer doutorado, não descarta a possibilidade, acho importante, mas eu acho que eu preciso de um tempo para me desintoxicar. Sim. Sabe, passar alguns meses ou até anos até eu ir atrás disso. Mais alguma coisa que você queria falar aí pro pessoal? Tá acostumado com podcasts de 2, 3 horas, nossa, Sim. aqui é rapidinho. Bom, eu vou terminar falando o que eu falo nas minhas palestras, né, pros alunos. Eu digo pra eles que ninguém é obrigado a querer ir pra universidade, ninguém é obrigado a fazer ensino superior, mas tem que ser uma coisa minimamente cogitada, sabe? Porque o grande problema da nossa sociedade, um dos grandes problemas, né, pra nós, pessoas de origem pobre e periférica, é que a gente é colocado em caminhos que a gente tem que seguir. Você só pode ser isso, você só pode seguir aquele caminho. Tem até um meme, né, que vira e mexe, viraliza na internet, que é assim, né? Homem quando faz 18 anos. Aí ele tá numa encruzilhada, aí tem 4 caminhos. É barbeiro, exército, MC ou traficante, sabe? Não pode ser só isso, sabe? Tipo, não pode ser só isso. A gente não pode deixar que esse sistema delimite o caminho que a gente pode seguir, né? Isso vai para as pessoas pobres, periféricas, isso vai para as pessoas LGBTs. A gente não pode seguir só, né? Porque a gente também é colocado em caixas assim, né? Tipo, você é um homem gay pobre periférico, você só pode trabalhar no telemarketing, você só pode trabalhar no fast food, você só pode trabalhar no salão de cabeleireiro, tá ligado? A mulher trans, travesti só pode trabalhar com a prostituição. Tá certo que a única coisa que resta muitas vezes, porque ninguém quer contratar, né? Mas o que eu quero dizer é para todos nós, negros, LGBTs, periféricos, não naturalizar, né, esses caminhos impostos. Você só pode ser isso, tá ligado? Se você precisar passar por esse caminho como etapa da sua vida, por necessidade, passe, tá ligado? Ou se esse for o seu sonho também, você quer ser barbeiro, sem problema nenhum, tá ligado? Esse é seu sonho, beleza. Mas que isso não te limite, tá ligado? Eu vou ser isso porque, o meu pai foi pedreiro, minha mãe foi doméstica, então eu vou ser por tradição familiar. Não! Vamos quebrar esse ciclo, tá ligado? Vamos acessar as universidades, principalmente as públicas, que são as melhores. E acessando elas, vamos transformar elas. Que é o que eu sempre digo também.
não é só ocupar a universidade, não é só entrar na universidade, é transformar ela, é mudar completamente essa lógica eurocêntrica que eu falei que existe, né? Eu tava falando da USP, né? Eu esqueci de concluir que a USP ela foi fundada nos anos 30, inspirada nas universidades europeias, isso é expressamente dito, e eles trazem professores de universidades francesas para dar aula na USP, né? Não tinha professores doutores aqui no Brasil formados, porque não tinha universidades no Brasil, assim, muitas na época, né? Então eles vão trazer da Europa essas pessoas, esses intelectuais, esses professores e cientistas para dar aula na USP. Então seus primeiros professores são todos franceses. A USP já nasce com essa lógica eurocêntrica. E isso perdura até os dias de hoje. A gente estuda muito mais França, Estados Unidos, Alemanha do que Brasil. Eu tive um semestre inteiro de sociologia estadunidense, não tive um bimestre de sociologia brasileira. Não li Clóvis Moura na minha graduação. Sequer eu li Florestan Fernandes, que era da USP, tá ligado? Então é muito triste isso. A gente precisa lutar para mudar essas lógicas dessas universidades. Então, entrem e lutem, tá ligado? Se organizem lá dentro e lutem para mudar essa lógica. E se não quiser seguir por esse caminho, de boa também, siga por outros, né? Como eu falei, eu sou um influencer, eu sou um youtuber, e tem muita gente de esquerda que rejeita isso, né? Tipo, essa questão do influencer, eu já rejeitei também, mas eu digo, porra, mano, o pessoal da minha faixa etária mais pra baixo gosta de influencer. Não vou ficar negando, então. Às vezes eu falar que eu sou influencer numa palestra é muito melhor pros alunos do que eu falar que eu sou um cientista social. Eu falo assim, ó, gente, sou um cientista social formado na USP. Entender mais. Não sabe o que é isso. Agora você fala, sou influencer com X mil seguidores. Uau! Aí eles vão dar atenção. É bem isso. É isso que essa influencer seja, que essa TikToker seja, mas também tem a cabeça, sabe? Não seja um bobão aí. Eu vou ser influencer só pra ficar dançando e divulgando tigrinho. Pelo amor de Deus. Ser úteis na vida das pessoas. Melhore. Vamos ser úteis na vida das pessoas. A vida não é só ganhar dinheiro também, né? Porque às vezes as pessoas fazem isso só pra ganhar dinheiro, né? Mas ganhar dinheiro é importante. Mas a vida não é só isso também. O conhecimento é o mais importante de tudo. Amei, viu? Amei Também. demais. Obrigado. Viu? Amei. Acho que você contou coisa que você não tinha contado em outros lugares. Não, tinha coisas que não me perguntaram em outros lugares. Né? Que aqui a gente gosta de saber dos bastidores, Da assim, como hora. na sua vida, as influências, desde pequenininho, né? Uhum. Realmente contar uma história de como você se tornou. Sim. E as portas estão abertas, já que você quiser voltar. Obrigado. E a Bahia também, Salvador Sim, também. eu amo. Eu vou voltar logo mais, viu? Tô indo agora essa semana, mas eu volto pro carnaval. Volte. Eu Estaremos aqui. Viu? Ótimo. Beijo, gente. Você que chegou aqui agora, não se esquece. Né? Momento humilhação, né? Se inscreve no nosso canal, isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Segue lá o @chavoso da USP. .02. .02. Eu segui a outra. E aí, vou deixar aqui na descrição do vídeo de qualquer forma. E segue também @como mentornei. Beijo, fiquem com Deus.